Olá, gente. Finalmente falemos então de Neférios. Neférios. Vamos falar deste filme. Eu agradeço aí quem me recomendou. Filme independente cristão. Este é o novo rótulo que vem sendo aplicado a esses filmes. É um filme que a crítica taxa como apologético e previsível, com uma narrativa de complexo de perseguição cristão. Assim como foi o caso do Som da Liberdade. Um filme que está sendo também muito maltratado pela crítica, pela mídia. É um filme que não conta aí com os grandes esquemas hollywoodianos. Um filme que também está sendo distribuído de maneira independente. Caso contrário, jamais chegaria aos espectadores ou ficaria ali restrito ao circuito estritamente religioso. Mas essas distribuidoras, elas têm muita força, né, nos Estados Unidos. Uma força que ultrapassa ali o cinturão bíblico. E como também o movimento conservador nos Estados Unidos é muito forte, né? Talvez seja o único país do mundo que tem um movimento conservador realmente respeitável e de monta, que você possa realmente chamar de movimento conservador. Uh, os próprios produtores desse filme, assim como todos os envolvidos também no Som da Liberdade e em outros filmes, os outros filmes que têm furado aí, ó, o monopólio ocultista hollywoodiano, são sempre produzidos por ativistas conservadores, cristãos. É o caso do Chuck Kozelman, né? Chuck Kozelman, que é o diretor e roteirista do Neférios, e ele sempre tem atuado junto com o Kerry Solomon, que também foi o roteirista de Neférios, e os dois têm trabalhado em outros filmes. É, o Acho que muito de vocês já tinham assistido o Deus Não Está Morto, que foi produzido também pelo Kozeman e escrito também, né? E pelo Kerry Solomon. O Kozeman só não dirigiu o Deus Não Está Morto. Né? Deus Está Morto, que fez um sucesso tremendo e teve até uma continuação. Né? O Neférios ele foi baseado no romance de 2016 de Steve Deace. Steve Deace, que é um ativista conservador americano, tem um talk show nos Estados Unidos. Tem muitos livros aí na praça, pesquise aí pelo Steve Deace, né? Soletra-se Deace. Steve Deace, pronuncia-se Deace. E procurem os livros dele, eu tenho todos os livros do Disse. E, assim, são leitura obrigatória para entender aí o panorama, né? E ele tem muitos livros falando sobre todas as falcatruas aí dos liberais, da liberal americana aí e tal. Então, consultem os livros do Steve Disse. E esse livro, Nefério, sem dúvida, é talvez o mais pungente de todos, o que pega a todos, né? Bom, vamos falar um pouco antes de entrar propriamente aqui no filme. Falar um pouco do Chuck Kozelman. O Chuck Kozelman nasceu em 1960 em New Jersey. Ele foi o realizador aí como eu falei, do Deus Não Está Morto, que é um filme de 2014. Depois tem a sequência do Deus Não Está Morto 2, 2016. Depois nesse entreato ele fez o Você Acredita, do You Believe, 2015. E em 2020 ele fez o 40 Dias, O Milagre da Vida, Unplanned. No caso do Você Acredita, do You Believe, teve um elenco aí bastante pesado, hein? Contou aí com a Mira Sorvino, Sean Astin, a Sybil Shepherd, Sean Astin, né, que fez o Senhor dos Anéis, os Goonies, a Mira Sorvino
que se destacou no filme do Woody Allen, né? Ganhou até um Oscar. E ela vem fazendo alguns filmes conservadores. Ela fez também O Som da Liberdade, não nos esqueçamos. Ela que é filha do ator Paul Sorvino, né? Que é uma figura carimbada em filmes de máfia, descendente de italianos, né? Sempre faz papéis mafioso em filmes aí, né? Esses filmes de máfia. Então, teve um grande elenco, né? O Do You Believe, que é um filme de 2015 que mostra a experiência de várias pessoas que acabam tendo experiências pessoais com Deus e acabam se tornando crentes, né? No caso de Deus Não Está Morto, ele é um filme que também pega aí muito do que está acontecendo, né? Do que acontece, do que se passa, porque no movimento ateísta, o movimento ateísta, ele acho que recruta, não tem um lugar que ele recrute mais gente do que nas universidades. Você vê que a maioria das pessoas, crentes, cristãos, ou crentes em geral que entram na universidade acabam saindo ateias, acabam se tornando ateias, materialistas, acabam aí, no mínimo, às vezes se tornando agnósticas. Então a universidade pode até chamar hoje de grande fábrica de ateus. Né? Então esse filme ele pega muito, ele explora muito bem, mostrando um professor de filosofia que logo aí na sua aula inaugural, né, ele já coloca num quadro, ele colocou num quadro uma lista de vários autores, aí ele colocou lá o nome de vários filósofos, vários intelectuais, vários cientistas. Então ele coloca ali Stephen Hawking, Richard Dawkins, Nietzsche, ele colocou também Michel Foucault, ele colocou uma seara de autores no quadro, né? Bertrand Russell, todos aí, né? Todos aí, ele colocou uma lista desses autores e perguntou, né, para a sala o que todos esses autores têm em comum, né? Todos esses autores têm em comum. A resposta óbvia é simples, né? Todos esses autores são ateus, né? São ateus. Então, aí ele diz assim, olha, para a gente não perder tempo aqui, vamos fazer o seguinte. Vocês escrevam aí numa folha de papel, Deus não está morto, assine o nome de vocês embaixo. Não vamos ficar perdendo tempo com essas discussões a respeito da existência ou não de Deus. Você já põe isso daí, eu já dou isso já conta uma nota para vocês. Né? Só que um dos alunos que estavam ali, ele era um cristão, né? E até havia sido avisado para que não entrasse na classe desse professor, que a coisa não ia ser bolinho ali, né? Ainda mais por ele ser cristão. Só que mesmo assim ele acabou se matriculando, ele acabou se inscrevendo no curso aí desse professor. E aí quando chegou o momento dele assinar o papel, ele fala, não vou assinar isso, não vou. E o professor fala, bom, se você não for assinar, então você vai ter que argumentar comigo. Então vamos fazer aqui 3 seminários de 20 minutos, vou te dar 20 minutos ao final de cada um, para você expor seus argumentos e vamos ver quem vai sair vencedor. Né? Se você sair melhor, né? Se você conseguir provar por argumentos que Deus não está morto, certo? Então você sai bem nessa. Caso contrário, você vai ser reprovado, certo? Enquanto isso, todos os outros alunos que assinaram o papel já estavam aprovados apenas por concordar que Deus está morto. Então aí se dá um embate
E ele é o único, né? Ele é o único na classe, esse aluno aí, o nome dele é Josh. Josh, ele é o único que confronta o professor, certo? O professor que leva vantagem nos dois primeiros debates, né? Leva vantagem. E estava levando também vantagem no terceiro. Estavam ali meio que empatados, né? No terceiro, já que esse professor ele tinha argumentos assim para ateístas, para para tudo que falava o rapaz. Até que o nome do professor era Redson. Até que o Josh ele tem um insight e pergunta assim para o professor, né? Por que você odeia a Deus? E o professor não responde, né? Aí ele pergunta novamente, por que o senhor odeia a Deus? Nisso o professor tem um ataque de raiva e ele admite que ele odiava a Deus por causa da morte da mãe dele. A mãe dele havia falecido e ele, sendo que ele havia pedido a Deus, feito orações para que isso não ocorresse, e então ele acaba ficando com ódio de Deus, né? Eu acho que isso daí é algo bastante comum, não? Acho que muita gente acaba perdendo até a fé muitas vezes, né? Por, porque às vezes passa por dificuldades, passa por grandes provações, grandes tormentas na vida, grandes perrengues, aí pede a Deus, reza, faz de tudo, né? É, e não é atendido, né? Parece que a gente não é atendido e muita gente se revolta. Eu já vi muita gente que assim, perdeu totalmente a fé mesmo por causa disso. E, assim, em certo ponto é compreensível, né? Eu mesmo, muitas vezes, já perdi a fé. Muitas vezes. E, assim, porque na maioria das vezes a gente não é atendido, né? Assim, não que a gente não é atendido, a impressão que se tem é que nós estamos totalmente sós e que Deus nem sequer está nos ouvindo, né? A impressão que a gente tem. Geralmente a gente não é atendido. Assim, a resposta não é imediata, né? A gente vai tendo uma resposta depois no tempo de Deus, como se diz. É, e também o seguinte, né? Deus não é obrigado a, a atender ninguém e também não da maneira como a gente quer, né? E a gente sabe muito bem que Deus certamente sabe o que é melhor, bem melhor para nós do que nós mesmos. Então, muitas vezes a gente realmente não compreende os motivos e a gente se revolta, né? A gente se revolta. Eu acho que o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: poxa, mas por que eu, né? Primeiro, why me? Segundo, será que eu mereço isso? Né? Vem todas aquelas questões. Por que pessoas que estão levando vidas muito mais desregradas que eu, né? Pessoas, até né? Eu que sou um crente, né? No caso, se você for um crente, você pode dizer isso, né? Eu que frequento igreja, sou crente, rezo, leio a Bíblia, uh, procuro me desviar do mal, faço de tudo para ajudar as pessoas. E por que isso está acontecendo? Por que eu sofro? Por que eu vejo aí tanta gente má que não sofre? Mas esta é a natureza desse mundo, né, gente? Não nos esquecemos disso. O próprio Cristo já falava isso. Quem manda neste mundo é o rei deste mundo, é o príncipe das trevas. Então, é um mundo invertido que a gente vive realmente, né? Percebam que os que se dão bem neste mundo geralmente são as piores pessoas, né? Quanto pior a pessoa, mais ela se dá bem nesse mundo. Vocês podem reparar isso, né? Então, pessoas boas são as que mais sofrem. Pessoas humildes, pessoas não apegadas ao dinheiro, pessoas desprendidas, são as que mais sofrem, né? Então a gente sabe muito bem a natureza desse mundo. É assim que funciona este mundo. Não se iluda quanto a isso, certo? Não existe justiça nesse mundo, não existe nada disso. A gente não tem como esperar justiça neste mundo, né? Se de repente é, tudo está saindo bem demais para nós, algo está errado, né? Não sei se já ocorreu isso para vocês.
algo está errado. Muitas vezes me acontece isso, né? Às vezes algo está assim, algo que está indo muito bem, eu já penso, não, alguma coisa aqui não está certa, né? Porque a natureza deste mundo não é esta. As pessoas que realmente se dão bem, que né, estão aí, é como aí, se você pega aí o ditador lá do Camboja, o Pol Pot, foi um dos ditadores mais sanguinários da história, né? Milhões e milhões de cambojanos, né? Tem até ali muros inteiros construídos só com caveiras, crânios de pessoas que ele matou. O Pol Pot morreu com, acho que estava com 80, 90 anos, né? É, morreu dormindo, né? O cara morreu dormindo, saúde de ferro e morreu numa tranquilidade total. A gente pensa, mas como é injusto, né? Enquanto isso você vê crianças inocentes sendo trucidadas, é, morrendo aí das maneiras mais escabrosas, pessoas sendo assassinadas, pessoas jovens morrendo à torto e direito, nossos entes queridos aí doentes, né? Nós mesmos não muito bem, como se diz, né? É, tem até aquela frase, né? Pegando esse gancho dessa frase do Nietzsche, que é uma frase também autocontraditória, né? Porque afinal de contas, se Nietzsche fala que Deus está morto, sendo Nietzsche um ateu, se esse pessoal sendo ateu, por que eles estão dizendo que Deus está morto, né? Se Deus não existe? Não deviam nem dizer que ele está morto, quer dizer, Deus não. Deus, se Deus não existe, ele não morreu. Não, mas é um termo metafórico, claro, né? Para, para dizer que Deus, ele. A influência de Deus a partir do século XIX, né? A partir já desde a época moderna, né? Mas assim, de maneira mais definitiva. Aí, Nietzsche quis, com essa frase, ele quis dizer que a partir da era científica, né? Que estava vindo com tudo aí, da era material, da era dos super-homens amorais, né? Como ele mesmo dizia, do super-homem, Deus estaria morto, né? Então seria um termo metafórico, morto culturalmente, morto no plano das ideias, das ideologias, né? Então vamos dizer que a corrente nietzschiana é uma das que prevalece hoje na filosofia, né? A corrente niilista, então são as correntes que prevalecem. Então o filme pega bem isso, quer dizer, aí ele pega bem isso, né? E como eu estava dizendo aí, só que eu acho que esse argumento que é colocado no filme um bom argumento, né? Claro que muita gente vai achar péssimo, mas é um bom argumento, eu acho que é um bom argumento e colocou aí o professor aí do filme na berlinda e ele, né, não teve como sair, disse que e teve que admitir que na verdade no fundo ele não era ateu coisa nenhuma, né? Aí eu me pergunto também se realmente há verdadeiros ateus, né? Sei, porque os ateus geralmente apenas substituem a sua crença por outra, né? Todos acreditam em algo. Você pode acreditar, claro, você pode acreditar na ciência, por exemplo, né? Que é o que as pessoas têm feito, né? As pessoas deixam de acreditar em Deus e acreditam na ciência, acreditam em extraterrestres, acreditam em na nova ordem, acredita na razão, acredita nisso, né? Certo? Simplesmente ela substitui uma crença por outra, né? O próprio Dawkins, ele falava que as pessoas, você tem uma maneira de medir a crença das pessoas que é de 0 a 100%, certo? Você é ateu de quantos por cento? Em quantos por cento? Qual é a sua porcentagem de ateísmo? Aí fizeram essa mesma pergunta para o Dawkins. O Dawkins disse que o ateísmo dele, ele falava assim que ele tinha 95% de certeza que Deus não existe. Quer dizer, ele não tinha certeza total também, né? Ele dizia que deixava ali uma margem, né? De dúvidas, né? Ele mesmo admitia que poderia sim haver, quer dizer, não existe nenhum ateu puro, né? Que acredita, olha, na verdade, todo mundo aí na hora do aperto, viu? Do perrengue, né? E todo mundo um dia vai passar por isso. O sujeito, naquele momento, ele pede a Deus mesmo, entende? Ele pede ajuda de Deus, que não existe mais a quem recorrer. Você tem que pedir ajuda de Deus, né? E eu acho que o orgulho das pessoas, né? Aí esse orgulho
esse orgulho cego, idiota, né? É um orgulho burro que faz as pessoas acharem que não precisam, né? Precisam de Deus, que são autossuficientes, que só a lógica, a razão e Deus aí responde a tudo para ele, que a ciência é o suficiente, né? E, na verdade, todo mundo, na hora que for se deparar naquele momento, por exemplo, da morte lá, vai, né? Vai apelar a Deus. Mas é isso aí. Então, este é o filme. No caso do filme Deus Está Morto 2, ele já muda. É uma professora que fala de religião na sala de aula e isso aí acabou levando ela aos tribunais. Vejam vocês, né? Então é aquela guerra cultural que tem se travado nos Estados Unidos, né? Em que acontece realmente isso, né? Então, eles querem impor um Estado totalmente laico, né? Eles querem proibir completamente a simples menção aí de Deus, de Bíblia, de tudo. Eles querem varrer totalmente isso. Querem implantar um Estado totalmente laico, né? Como já vem sendo feito desde a Revolução Francesa, né? Você vejam que a Revolução Francesa que vem para declarar aí os direitos universais do homem, né? E nesses direitos universais está aí né, para que ele fique livre de Deus, né? Essa é a proclamação dos direitos do homem e do cidadão na Revolução Francesa, né? Isso que vem sendo, já estava ali né, também uma das sementes aí da nova ordem, né? Que vem, isso aí só foi sendo ampliado, potencializado e exponencializado, né? Para usar um neologismo aí. Mas então é isso. Neferius Plout. Steve disse. É isso aí. Vamos falar então. Vamos começar a entrar aqui, né? Claro, por favor, assistam os outros filmes do Kozeman, que vale a pena, né? Deus não está morto. Curiosamente aí o filme Deus não está morto, ele foi distribuído no Brasil por quem? O filme teve ele custou 2 milhões de dólares, gente. Uma bagatela, né? 2 milhões de dólares e arrecadou 64,7 milhões de dólares. Né? Custou 3 vezes menos até que o Som da Liberdade, vejam vocês. Eu acho que aí o Neférios deve ter custado nessa faixa aí também, não sei, entre 5 e 10 milhões de dólares. Né? E vou falar, gente, daqui a pouco. Calma que eu vou falar, calma. Tô guardando aí para falar, mas é que eu não posso deixar de fazer esse preâmbulo aqui. O filme Deus não está morto, ele foi distribuído no Brasil pela Graça Filmes, né? Da Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, do Romildo, aí, como é que é? Acho que é Ronaldo Roberto Romildo Soares, né? R.R. Soares, que é o genro aí do Bispo Macedo. Né? E claro que a gente tem, certamente eu tenho, e vocês também devem ter aí muitas reticências em relação ao R.R. Soares, né? Claro, eu sou daqueles que eu não sou da corrente protestante, né? Mas também não sou daqueles que condenam totalmente, longe disso, né? O sujeito é cristão, acho que ele merece aí toda a consideração, né? Mas claro que eu não aprovo, né, esses pastores eletrônicos, né? Toda essa exploração aí também, muita manipulação pela mídia, né? Usam muito a mídia, assim, de maneira avassaladora. Muita arrecadação de dinheiro, né? A gente sabe muito bem como é que é o negócio aí, não, né? Eu já estive aí na igreja do Soares, eu frequentei para saber como é que é, né? Eu já entrei em muitas igrejas, assim, para estudar, né? Já que eu sou pesquisador de religiões. Então, conheço todos os esquemas aí do Soares, certo? Das vendas deles lá, dos livros, dos esquemas todos, eu conheço muito bem, mas não vou falar aqui mais do Soares. Mas ele tem esse mérito aí de ter distribuído o filme pela Graça Filmes. Se não fosse aí a distribuidora dele, no Brasil ninguém veria o filme, né?
Seria difícil as pessoas verem esse filme no Brasil. Então, mérito para ele. Se bem que, claro, que ele deve ter feito isso também para faturar aí uma grana, lógico, claro, né? Claro. Mas o R.S. Soares que tem aí, acho que ele que comprou o Cinemetro, né, lá na São João. Eu frequentava o Cinemetro direto, gente. Eu ia de lá direto assistir filmes. E aí ele comprou e transformou a igreja, né? Bom, melhor do que ter virado algo pior, né? Pelo menos até o cinema precisava de reformas. Lá, claro, ele reformou, mas nunca mais passaram filme nenhum. Ele lá em cima do palco, é, ele, o pastor Jaime e companhia, né? Pregando lá onde antes, em frente à tela, onde antes se passava filmes. Mas, então é isso aí. Então é isso aí, o Soares pelo menos fez essa, né? Ele fez essa boa ação aí, vamos dizer assim, certo? Bom, mas acho que eu falei tudo aqui já do Deus Não Está Morto, né? Está Morto 2 e assistam então os outros filmes dele, do Kozeman, e tem um outro filme aí dele que ele fala de que é o Unplanned, né? 40 dias aí. Assista esse filme também, que é um filme sobre interrupção legítima, interrupção legal legítima da gravidez, ok? Não posso pronunciar o termo, mas como esse é um termo que foi usado no próprio filme Neférios, eu estou usando ele. Um bom termo. Vamos lá então entrar no Nefarious Plot. Foi baseado no livro Nefarious Plot do Steve Disse. Tá certo? Então o título do livro é Nefarious Plot. Eu tenho esse livro também. Tá, gente? Vale a pena. Muito, muito bom. É um filme de terror? Não. Tá certo? Bom, claro que vai ser classificado como filme de terror, mas não é um filme de terror. Ele seria mais aí um thriller psicológico, né? Um suspense psicológico, né? O filme não tem uma gota de sangue, tá? Não tem monstros, não tem nada mirabolante, não tem nada escatológico. É um filme que é um filme muito diferente aí dos filmes que abordaram a questão do demônio, né? Porque ele mostra apenas o demônio falando, apenas falando, certo? Não tem nada extraordinário. O único efeito extraordinário que aconteceu foi quando, num certo diálogo, uma lâmpada estourou, certo? Então também o filme ele deixa uma... É um filme que ele é como... Ele segue um pouco aquela linha do Arquivo X, né? Ele não revela de todo, sim, não explicita, né? Como naqueles primeiros episódios do Arquivo X, claro, que depois o Arquivo X também acabou, né? Acabou aí caindo na viagem na maionese total, né? A partir aí do seu segundo, terceiro ano, do seu segundo ano já começou a cair numa viagem maionese total, né? Mas é um filme que, como naqueles primeiros episódios do Arquivo X, é um filme que deixa o espectador assim, né? Ele não dá resposta fácil para o espectador, quer dizer, ele não... Certo, é um filme que dá uma... É um filme que né, dá uma escolha para o espectador. Ele pode assistir o filme Neférios e achar que tudo aquilo foi apenas uma manipulação psicológica por parte do Edward, que se dizia o demônio, né? Claro que o filme, o próprio ateu do filme, que é o psiquiatra, ele acaba se convencendo, lógico, né? Mas certamente, olha, se tem muitos críticos aí que viram o filme e continuam pensando no mesmo jeito, é sinal de que, né? Sinal de que o filme realmente, claro que aqueles mais arraigadamente materialistas e ateus e tudo mais, claro que eles não vão mudar nada, eles não vão mudar o modo de pensar. Mas então não é um filme de terror na acepção do termo terror, tá? Não é um filme que de sangue, de cortar, de cenas violentas, não. Tem algumas poucas cenas violentas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas não é um filme aí de grande violência, tá? Então dá para assistir tranquilamente esse vídeo. E também é o seguinte,
diferentemente do filme Advogado do Diabo, né, que vamos colocar aqui os filmes que melhor abordaram, né, o tema demônio, né, que melhor retrataram o demônio como ele é, diria que esse filme já é o melhor, sem dúvida nenhuma. O Neférios já é o melhor filme que já foi feito, que mostra realmente o que seria realmente o demônio, né? É, depois desse aí, antes eu considerava o Al Pacino no Advogado do Diabo, né? Então, mas esse filme ele tem o mérito de não mostrar, não ter nenhuma cena, né? Como no caso do Advogado do Diabo, que tinha muitas cenas fortes, apelativas, né? Cenas de sexo, de sangue e tal, né? Esse filme não tem nada disso. O filme não tem ah, nenhuma cena aí XXX, tá certo? Nada, nada. Aliás, o filme ele é muito criativo nesse aspecto, porque é um filme que se passa apenas praticamente em um cenário só, né? Ele se passa em uma das salas da penitenciária de Oklahoma, a penitenciária estadual de Oklahoma, em que o Edward, que é esse psicopata, e é um psicopata, um assassino serial, que foi apontado como autor de pelo menos seis assassinatos, né? Na verdade, havia a suspeita de que ele teria participado de 11, ele próprio admite que participou mesmo, só que a polícia não havia desvendado. Então, 6 casos que realmente a polícia desvendou e comprovou que foi ele, né? E o Edward, ele acabou sendo condenado à morte, né? Ele confessou os crimes todos, os crimes bárbaros que ele cometeu, né? De assassinato, um psicopata. Claro que o Edward, ele dizia que não tinha sido ele, né? O tempo todo ele dizia que não, só que não era ele ele sabia disso também, né? O próprio Edward, que era uma força que o controlava, ele dizia, olha, não fui eu, né? Não fui eu que cometi esses crimes e, né? Claro que isso parece assim o que história para escapar, né? Lógico, né? Claro. Mas, lógico que qualquer um, ninguém acreditaria, lógico, né? E, então, no caso aí, o que acontece? Vamos resumir bem, então, vamos resumir a história aí para quem não viu o filme, né? Mas procure aí o filme, gente, procure assistir aí que vocês encontram, né? Vocês encontram aí, só falta o R.R. Soares também distribuir esse filme, né? Era só o que falta aí. Mas eu acho que esse filme dá para encontrar muito facilmente na internet, procurem, né? Assistam. Uh, vamos resumir aqui para o plot do filme para as pessoas que não estão inteiradas. Não adianta nada ficar falando aqui. Vamos entrar no filme então, né? Bom, mas antes eu vou até falar algo antes aqui. É o filme então que o orçamento deve ter sido baixo, né? Até porque, como eu falei, tem essa criatividade de fazer com que o filme se passasse praticamente todo um cenário só. Na sala é um diálogo entre o psiquiatra, o James Martin, um psiquiatra aí com doutor, né, PhD e tal, um psiquiatra, e o Edward, que é o condenado à morte, um homem condenado à morte. O nome dele é Edward Wayne, Edward Wayne, Edward Wayne Braid. Edward Wayne Braid está no corredor da morte, ok? Interpretado pelo Sean Patrick Flannery, certo? O ator Sean Patrick Flannery e o Jordan e o James Martin, interpretado pelo Jordan Belf. São atores não muito conhecidos, né? Mas já fizeram aí muito filme, muita participação, né? Em seriados. E certamente eles pegaram os melhores papéis da carreira deles, né? E tiveram a melhor interpretação também, né? Então o diretor, ele é muito criativo, né? Até para não gastar aí, ele se restringe tudo aí a apenas essa sala. Tem algumas outras cenas que se passam em algumas outras áreas da penitenciária e as cenas externas mostrando ali toda a penitenciária por fora, né? Penitenciária de segurança máxima, toda cercada de muros altos, atiradores, né? No meio no meio aí do interior dos Estados Unidos, lá de Oklahoma, né? Cercado de montanhas, um local bem afastado, né? E o que dá aquela, né?
aquela sensação de isolamento, né? Até quando o psiquiatra ele chega na prisão, fala assim para ele, bem-vindo ao local mais infeliz da Terra, né? É, e então os atores foram muito bem explorados, né? Os atores aí, a interpretação dos dois atores, tanto do Jordan Belfort, psiquiatra, como do Sean Patrick Flannery, são interpretações assim magníficas. Claro que a do Sean Patrick Flannery, como o psicopata demônio, né? Ele faz dois personagens, né? O Edward e o demônio, né? E até o psiquiatra, o diagnóstico é de transtorno dissociativo, né? É aqueles velhos diagnósticos que os psicólogos, psiquiatras dão, né? Transtorno dissociativo de personalidade, né? Que uma pessoa sofre um trauma, ela dissocia, né? Isso aí também é muito comum aí nos controles mentais da vida, né? Você fazer a pessoa dissociar e criar uma outra personalidade para poder lidar com o trauma ou lidar com uma situação muito muito terrível para ela conseguir aceitar. Mas a interpretação dos atores realmente é sensacional, né? Principalmente aí a do Sean Patrick Flannery. Claro que eles não vão ganhar prêmio nenhum, né? Esses filmes não vão ganhar prêmio nenhum, não vão ser. Não vão pro Oscar, né? Estão fora do circuito, são da Liberdade também, não vai ter chance nenhuma com nada, ok? Então vamos lá, vou dar o plot aqui. Então, numa penitenciária do estado de Oklahoma, o James Martin chega para avaliar esse condenado, né? Ele foi carregado de fazer uma avaliação para ver se ele era imputável ou inimputável, né? Então, se ele chegasse à conclusão que o Edward Wayne Brady era um sujeito maluco, né? Vamos colocar assim, de maneira clara e direta, um sujeito maluco, batendo os pinos, ele não poderia ser condenado à morte, né? Ele teria que ir para uma instituição psiquiátrica e passar o resto da vida dele lá, né? E claro, né? Com até a possibilidade, não sei, né, talvez a possibilidade de ser solto um dia, né? Nessas clínicas o cara se recupera lá e um dia alguém dá um diagnóstico que ele tá bom já e pode até sair, né? Então, claro, isso depende de estado para estado. Eu não sei quais são as leis aí exatas, né, de cada estado, mas no caso, aí neste caso, então, essa era a função aí do Martin, né? Vai fazer essa avaliação. Então, o que ele faz? Ele vai conversar com o Edward, né? E até o diretor da prisão lá, o Tim Moss, ele avisa que o Edward é um manipulador de mentes, é um gênio. Fala, esse cara é um gênio, cuidado com ele, né? E ele teria sido até responsável pelo suicídio do psiquiatra anterior, né? Lembremos, eu não disse isso, logo a primeira cenas do filme é o suicídio do psiquiatra que antecede o James Martin. O nome dele é Fisher. Depois eu vou ver aqui o nome dele certinho aqui. Acho que é Terry Fisher. Terry Fisher. E esse psiquiatra anterior, que era o psiquiatra anterior que estava fazendo a avaliação, né? Ele cometeu suicídio, vejam vocês. Né? A primeira cena do filme é ele se jogando no prédio, né? Lá onde ele tinha o consultório dele. Então ele já é divertido, o Martin é divertido. Olha, cuidado com o cara aí que ele é capaz de entrar na sua mente e te manipular. Claro que o diretor da prisão nem considera que ele é um possuído pelo demônio, sabe? Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita mesmo, certo? Quanto mais aí o Martin, que é um ateu, ele é um psiquiatra ateu, né? É desses aí que acreditam só na ciência, etc. Né? E tal. Então, a suspeita dele é essa, certo? Jamais ele, em nenhum momento ele aceita a possibilidade de que o Edward seja um possuído, né? E ele vai insistir nisso até o fim, né? Até o momento em que acontece algo que faria estremecer as suas crenças, certo? Aí que ele começaria a mudar. Ahn, o Nefarious, ele diz, o Nefarious, né, que ele se identifica como Nefarious, certo? O Edward falou assim, ó, na verdade meu nome é Nefarious, né? É Nefarious.
É Neférios. E depois eu vou explicar aí exatamente o que significa isso, né? Na verdade, ele fala assim: meu nome é Neferiamos, né? Ele fala: olha, só que esse nome é um nome que o meu mestre, né? O meu mestre, quer dizer, o Lúcifer, né? Ele me deu há 3.500 anos atrás. É um nome fenício que hoje não se pronuncia mais, então você me chama, não se usa mais, você me chama de Neférios, né? Que é o termo equivalente em inglês. Tá aí o nome dele, Neférios, nefasto, significa nefasto, né? Aquele que em língua fenícia seria o demônio que domina o mundo do comércio, vejam vocês. É isso mesmo. Vamos lembrar que existiam vários demônios na antiguidade que eram demônios assim, né? Eram demônios, cada demônio que causava estrago em uma área, né? Haviam demônios que eram demônios que dominavam o comércio, né? Vocês imaginam aí esse pessoal aí que domina, que comanda aí o mundo aí, né? As áreas financeiras do mundo, que tipo de demônios não estão por trás dessa gente, né? Uh, e aquilo, né, gente? É lógico que aí o demônio ele começa a explicar para o psiquiatra quais são seus planos, né? Quais são seus planos para a humanidade, né? Que seria manipular as pessoas por meio da internet, da mídia, dos filmes, certo? Ele fala também como é que é feita a possessão, tá? Ele fala sobre a eutanásia, sobre a interrupção eletiva, né? Esse é o termo usado no filme. Interrupção eletiva, escravidão, certo? Inclusive escravidão sexual, né? É, e ele realmente, o demônio ali, ele se confessa aí explicando como é que ele age na sociedade de hoje, né? O filme realmente captou muito bem como é que é. Vocês vão ver daqui a pouco. O demônio ele também propõe ao Martin, ele diz assim, propõe não, ele vaticina ao Martin que o Martin, primeiro, ele iria cometer 3 assassinatos até o final do dia. Claro que o Martin acha isso ridículo, né? Falando, eu não vou matar ninguém, não pretendo matar ninguém. Como é que eu vou cometer 3 assassinatos? E o Neférios fala, você vai cometer 3 assassinatos até o final do dia. E também vaticina que ele vai escrever um livro, um dark gospel, né? É, contando a vida dele, certo? Falando sobre a vida do Neférios. O plano seria fazer com que esse dark gospel aí se tornasse um livro que faria o mesmo papel que os evangelhos de Cristo, né, fizeram. Então o plano do demônio era lançar esse, esses evangelhos satânicos, né? E ele fala, você, Martin, que vai escrever esse evangelho para mim, né? Claro que o Martin acha também ridículo. Fala, como é que eu vou escrever um livro? Um livro desses, né? De maneira alguma, certo? E até o demônio até faz umas propostas para ele, né? O Neférios faz umas propostas falando assim, olha, te faço a mesma proposta que foi feita a Cristo há 2000 anos, quando ele estava sendo tentado no deserto, né? Se você não servir e fazer aí agir para nós aí como nosso agente, nós vamos dar aquelas mesmas benesses que prometemos a Cristo caso ele tivesse se ajoelhado perante o demônio, né? O Martin também recusa, fala, claro que eu não vou fazer isso também, até porque ele é ateu, não acredito por que faria isso, né? Então ele também não. Bom, o que parece assim à primeira vista é que ele está sendo manipulado para que ele assine, né? Ele assine o laudo dizendo que o Edward é um completo insano e não pode ser, portanto, condenado à morte, né? Mas é muito pelo contrário. O Neférios diz, não, exatamente o contrário. O que eu quero é que você assine aí para que eu seja condenado à morte, né? Eu não, né? O Edward, né? Que seja condenado à morte. Eu não quero. Foi por isso mesmo que eu acabei levando o Fischer a se suicidar. Porque ele iria assinar um laudo dizendo que eu era louco. Porque também era ateu e não acreditava
do que eu estava falando, né? Mas você, Martin, é, você vai acabar acreditando nisso tudo aí, né? É, e o demônio, o Neférios, ele já estava desde muito tempo, né? Já sabia tudo da vida, bom, ele já sabia tudo da vida do Martin, né? Sabia tudo. Todos os detalhes mais, assim, assim, os mais íntimos, os detalhes mais íntimos da vida do Martin. Sabia tudo da vida do Martin. Mesmo o demônio falando, assim, vários aspectos da vida do Martin, o Martin não acredita, lógico, e ele acha que o Edward, de alguma maneira, teve acesso a informações da vida dele, né? E até que o diretor da prisão o Martin, estava fazendo a inspeção aí da cela do Neférios, né, do Edward, e encontram ali um caderno com um monte de anotações contando tudo sobre a vida do Martin. Tinha até fotos de infância do Martin. Né? E fica aquela pergunta, né? Como é que ele conseguiu isso na prisão, dentro de uma prisão de segurança máxima? Como é que ele conseguiu? Se ele levou isso para lá, de maneira ele entrou com isso? Né? Fica essas perguntas, né? Pode até ser um furo no roteiro, né? A única explicação seria que realmente ele é o demônio, então, que ele fez aparecer isso lá. Não haveria outra explicação, certo? Porque de que maneira ele estaria com isso? E também descobre ali um livro, né? Um livro ali todo escrito à mão. O livro estava escrito assim, Nefarious Plot, assinado autor James Martin, né? E até o diretor fala assim, que você tem alguma coisa a ver com isso? Fala, não, eu tenho a mínima ideia como pode ser isso, né? Um livro escrito por mim dentro da cela do condenado à morte, né? Então, tudo isso daí, gente, tudo isso daí, certo? Bom, no que consistiu então, gente, no que consistiu esse vaticínio do Neférios em relação ao Marte, dizendo que ele ia cometer 3 assassinatos? Nos momentos ali do diálogo que os dois estão mantendo, o Neférios, nos momentos que o Martin ele né, tá ali saindo porque não se deixou convencer, aí o demônio apela, né? O Neférios apela para aqueles pontos nevrálgicos da vida do Marte para tentar convencê-lo, né? Mostrar a verdade até para ele, né? E aí ele fala assim, bom, você disse que nunca cometeu um assassinato, não é mesmo? Mas você já matou uma pessoa. Fala assim, como matei uma pessoa? Você matou a sua mãe, né? E aí você fez uma eutanásia com a sua mãe, ele fala, né? Claro que o Martin rebate, fala, isso não foi assassinato, né? Fiz tudo de acordo com a lei. Eu fiz tudo dentro da lei, ela estava sofrendo muito, estava com a doença terminal e eu resolvi abreviar, né? E o demônio começa a rir, né? Fala assim, olha, isso aí há 10 anos atrás seria considerado assassinato em primeiro grau. Né? Assassinato em primeiro grau. E outra coisa, você não mencionou que ela te deixou uma herança de 3,6 milhões de dólares. Né? Entende? Aí isso já estremece o Martin. Né? E fala aqui, ó, bom, tá aí o seu primeiro assassinato. Aí no outro momento, em que ele também tá lá saindo, depois de um tete-a-tete, de uma dialética lá com o Edward. Aliás, uma das recomendações que geralmente se dá é o seguinte, nunca converse com o diabo. Né? Então você vê que talvez esteja já aí um dos grandes erros que ele cometeu, o Martin. Você nunca deve dialogar com o diabo. Né? Tanto é que os padres exorcistas, quando lidam com o demônio, ele não fica ali conversando com o demônio, batendo papo com o demônio. Né? Porque ele sabe muito bem que o demônio ele vai vir com essas conversas. O demônio é um grande manipulador, é o melhor manipulador de mente que existe. Né? É o melhor manipulador psicológico, em todos os sentidos, e ele sempre vai vir aí com um monte de excelentes argumentos que, se você não for um cara muito bem preparado, você vai dançar. Né?
E até porque eles são superiores a nós intelectualmente, sem dúvida nenhuma, né? Em todos os sentidos, no sentido da lógica, da razão, né? Vamos lembrar que eles foram criados para serem para serem os segundos na ordem da criação, né? Eles estão logo abaixo de Deus, né? E os homens vêm depois, né? Os homens vêm depois. Então nós somos muito inferiores aos demônios. Não adianta tentar se confrontar com esses seres, que as pessoas sempre vão perder. Então talvez isso já é mostrado como um grande erro, né? Ficar ali conversando com o demônio, debatendo com o demônio, isso é um erro tremendo. Então nessas conversas aí que ele está tendo, uma dessas daí, ele sai de novo, ele estava ali, né, saindo novamente, achando que tinha ganhado a discussão, aí o demônio apela de novo e diz, você vai cometer agora o segundo assassinato, né? Você está cometendo agora. Por acaso sua namorada, ela não está nesse exato momento passando por um procedimento de interrupção eletiva? Nesse momento o Martin para e fala, como é que você sabe disso? Como é que você está sabendo disso? Né? Martin, você esquece que eu sou o demônio? Eu sei, eu sei muito bem. Né? Aí o Martin fala, bom, mas isso não é um assassinato. Né? Novamente, né? Para ele, a eutanásia não era assassinato. Nesse caso, a interrupção seletiva também não era. Né? Fala, mas não é assassinato. Aí o demônio fala, Martin, você é um cara de 35 anos, nunca se casou, nunca quis ter uma família, e você faz isso com a sua namorada, e não se sente preparado para ser pai, não quer ser pai. Né? Você poderia dizer para sua namorada que você a ama, assumir este filho e passar o resto da sua vida como um terapeuta para o seu filho. E você não quer isso, e você está fazendo o que você está fazendo. Aí o Marty fala, bom, mas isso aí foi uma decisão, foi a vontade da minha namorada. O demônio veio com aquela frase da Lester Crowley. Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei, não é mesmo? É a frase do Crowley que foi inspirada pelo demônio, não tenha dúvidas, e que está se tornando o grande mote, né? O grande mote do mundo atual. E já começou, claro, é um grande mote que já veio desde a época do Crowley, né? E que hoje se consolidou totalmente. Eu já vi até essa frase pichada em muros, gente. Faça o que tu queres, é de ser todo da lei, né? Claro, também o Raul Seixas usou, né? Paulo Coelho, essa gente aí. Então, se incorporou também ao mundo do rock, né? O Led Zeppelin chegou também a... Eles chegaram a... Num dos LPs do Led Zeppelin, eles gravaram a frase no disco, né? Tem essa frase gravada, assim, no disco mesmo, gravada como se fosse ali, assim, escrita no disco, né? A frase do Crowley, né? Os Beatles, né, colocaram o Crowley na capa do Sgt. Pepper, né? Então por aí vai, né? Um monte de roqueiros que adotou o Crowley como o seu grande ídolo, né? Grande inspirador, né? O próprio Black Sabbath, né? Também um monte de grupos aí. Bom, mas claro que o mote aí do Crowley, ele foi incorporado assim, como um mantra, né? Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei, né? Então é assim, a vontade do homem no comando, certo? Não mais a vontade de Deus, né? A vontade do homem que determina. E então, ele fala, então, é isso daí, Marte, você está cometendo o seu segundo assassinato, né? E aí o demônio fala, olha, vamos lembrar aqui para você, meu amigo, você acha que isso daí não é assassinato? Vou te lembrar que há milhares de anos atrás, na antiguidade, havia um deus chamado Moloch, né? Um deus que depois ergueram estátuas para ele, estátuas com as palmas para cima, com as mãos assim, e acendiam até fogueiras embaixo das palmas desse deus Moloch e jogavam as crianças na brasa ardente para esse deus como sacrifício. E os pais até no começo hesitavam um pouco, mas depois, quando atiravam os bebês lá, os bebês até rodavam no fogo, né? E o que você está fazendo é idêntico, meu caro Martin, só que hoje em dia os sacerdotes usam jalecos brancos
e os sacrifícios são feitos nos próprios ventres das mães. Né? E depois que os fetos são tirados, os restos, né, os pedaços, eles são jogados nos fornos crematórios dos hospitais, certo? Então, qual é a diferença, Martin, entre o que se fazia e o que se faz hoje? E para piorar, hoje é tudo feito de maneira médica, assistida, científica, né? Assistida de maneira legal. Vejam vocês, não? E aí o Martin, ele ficou, quando ele ouviu isso, ele ficou totalmente transtornado. Ele correu para um dos guardas numa das guaritas e falou, pelo amor de Deus, deixa eu falar, deixa eu usar o telefone. E o guarda falou, olha, você não pode usar o telefone. Você está numa penitenciária de segurança máxima, aqui não há como usar telefones, né? Falou assim, pelo amor de Deus, me empresta um celular, qualquer coisa. Olha, não tenho. A única maneira que você tem é usar o próprio telefone da prisão. Você pode usar o telefone da prisão, só que eles vão identificar a chamada como sendo de alguém vindo da prisão, certo? Você pode usar o telefone dos presos. Aí ele pegou e foi lá, desesperado, pegou o telefone. Quando ele liga para o hospital atende e fala: estamos recebendo uma chamada de um preso do hospital. Aí ele fala: não, eu não sou um preso, eu sou um psiquiatra, estou aqui fazendo um serviço e tal. Né, preciso falar com a fulana de tal, aí, né? Aí fala, quem é que tá falando? Não, eu sou um amigo dela, preciso falar. Não, você não pode falar com ela porque ela acabou de sair do procedimento cirúrgico e está em recuperação, né? Ou seja, naquele exato momento que o demônio estava falando aquilo, que estava acontecendo realmente aquilo, estava sendo feito, né? No exato momento, né? E foi feito aquilo. E o demônio até ele tem essa cena é realmente estupefaciente, né? O demônio ele faz ali uma mise-en-scène, né? E fala assim, olha, meu caro Martin, cada vez que uma criança é sacrificada dessa forma, o inferno vira uma festa. Nós fazemos uma festa. E ele até começa ali, né? Naquele exato momento que tinha acontecido aquela interrupção eletiva, ele fala, olha, como estamos nos alegrando, tal, como estamos em festa, em júbilo, tal. É mais um sacrifício ao nosso altar, tal. E o Martin fica bastante transtornado nisso daí, certo? Muito transtornado. Qual seria então o terceiro assassinato? O terceiro assassinato que o demônio falou que ele ia cometer 3. Né? Foi o seguinte, gente, no terceiro assassinato foi quando o demônio, o Edward, o Nefarious, ele pega o Martin, né? Ele estava ali acorrentado e ele quebrou o pulso dele, tirou a algema, foi lá e catou o Martin pelo pescoço, quase o estrangulou na frente dos guardas lá e falou assim, olha gente, eu vou né, Martin, eu quero que você reflita aí, né? Claro que não ia matá-lo, né? Fala assim, o que você está pensando nesse exato momento, né? Aí o Martin ali, né? Que você vai me matar, que eu vou morrer. Aí o demônio fala, está vendo? Você está vendo? Olha, é isso aí, sempre é assim, né? Nesse momento neste momento é só o que as pessoas pensam, né? E aí depois quando ele o solta, né? O primeiro procedimento do Martin é pegar o papel ali do diretor da prisão e falar, me dá esse papel que eu vou assinar aqui. Ele assina e coloca lá, não, esse cara é totalmente imputável e eu assino a favor aqui de que ele deve ser executado. Né? Põe no laudo dele lá que ele é totalmente imputável. Certo, aí o Nefarious fala, tá aí, ó, seu terceiro assassinato, você falou que não ia matar ninguém hoje, tá aí o terceiro assassinato. Por que assassinato? Porque o psiquiatra, ele sabia que o Edward era inimputável, né? Afinal de contas, ele era, no mínimo, era maluco, né? No mínimo, insano, no mínimo.
E ainda mais vendo ali todos os indícios de uma real possessão demoníaca, né? Ele não podia responsabilizar o Edward. E mesmo assim ele faz isso. Ele ficou com é, ele ficou tão transtornado ali que ele achou que tinha mesmo que eliminar o cara, né? Quem quer que fosse, se fosse o próprio demônio ou o próprio Edward. E ali estava o terceiro assassinato dele, né? E por falar nisso, numa das cenas ele chama um padre, tá? Logo no início, né, do diálogo, como o Edward começa a se dizer o demônio e tal, falar de teologia, entrar em aspectos teológicos, aí o Marty fala, olha, eu não sou especialista em teologia, estou longe disso, então eu vou chamar aqui o padre da prisão para nos auxiliar aqui, para nos auxiliar. Aí o Edward fala, não faça isso, não quero falar com o padre, né? Ele fica assim horrorizado, né? Não queria falar com ele, não deixe desse sujeito entrar aqui, não quero falar. Aí o padre entra, no momento que o padre entra, o padre ele diz assim, olha aqui, eu não acredito em possessão demoníaca, eu considero que tudo que ele está falando são metáforas, né? São metáforas, isso tudo aí ele aprendeu aí da mídia, dos meios de comunicação, dos filmes, e eu mesmo nunca fiz um exorcismo na minha vida, né? Não acho que o demônio esteja possuindo ninguém. Olha, o Neférios, ele escuta isso e fica aliviado e até surpreso, fala assim, padre, eu não sabia que você pensava assim. Ele estava assustado, né? O Neférios estava até com medo ali que pudesse sofrer um exorcismo ali, algo assim, né? Ele fica surpreendido, fala assim, não é possível, eu não sabia que você pensava assim, padre, né? Aí fica nisso, fica um negócio totalmente inócuo. O padre sai de lá e depois o Neférios fala assim, esse cara é um farsante, esse padre é um farsante. Então é isso, gente, os padres hoje em dia, esse filme coloca então essa grande crítica, né? É o padre católico realmente, né? Que estava lá, o padre católico. É, uma grande crítica, né? Porque a igreja, o Vaticano, eles abandonaram totalmente o exorcismo, né? É muito difícil você hoje encontrar padres exorcistas. São muito poucos em atuação, muitos são perseguidos. É uma burocracia desgraçada fazer um exorcismo, né? Precisa de autorização do bispo aí, do cardeal, de 1000 autorizações, né? Às vezes até do papa, se for um exorcismo mais pesado. Então você tem hoje poucos exorcistas, né? Posso citar 2 apenas aqui de cabeça, que é o Duarte Souza Lara, um português, né? Que é um padre extraordinário, que vem falando muito sobre a nova ordem aí, né? E teve muitos vídeos censurados também no canal dele, o canal dele sofreu bastante, e ele é da linha carismática, né? Você pode não estar a favor, pode ser que eu mesmo não sou dessa linha aí. Ele aparece muito na rede Canção Nova, né? Tem muitos vídeos na rede Canção Nova e tal. Ele segue uma linha meio carismática, mas é um padre, assim, pra mim, nota 10, porque, né, é um dos poucos que ainda faz exorcismo, ele fala contra a nova ordem, que é muito, muito raro, né? Quantos padres vocês conhecem aí que falam contra isso que a gente está falando aqui? Não tem coragem de falar, né? Não falam nada, né? E ele tem falado bastante. E o outro padre é o José Antônio Fortea, né? Que eu já citei, padre espanhol, o Fortea Cucuru, né? Cucuru, que escreveu o livro Suma Daemoniaca, né? Que eu já recomendei e tal, né? Que faz um trabalho extraordinário também, né? Extraordinário. Então são poucos padres exorcistas. É claro, o Gabriel e a Morte, né? Gabriel e a Morte, que foi aí também retratado nesse último filme, certo? Que pecou claro, né? Deveriam ter abordado mais a vida do Morte mesmo, né? Assim, seguindo uma linha mais ou menos como nesse filme aí, o Neférios, né? Uma linha mais pé no chão, uma linha teológica, né? Já, infelizmente, o filme O Exorcista do Papa, ele exagerou, né? Nos efeitos especiais, ah, ali sabe, apelou, né, para um filme de terror explícito, né? E ficou assim um filme um pouco superficial, né? Podia ter ido mais a fundo e mostra ali também assim uma certa ojeriza, né? Nesse ponto acho que eles mostraram corretamente, né? Das autoridades do Vaticano quanto ao exorcismo, né? O padre Gabriel da Morte sempre sendo
confrontado, sempre sendo desautorizado, né, para fazer o que ele fazia e tal, tendo muitas dificuldades para levar a cabo o trabalho, mas o Gabriel Amorti fez um trabalho. Ele foi o maior exorcista da igreja, né, em todos os tempos, eu acho que quase praticamente em todos os tempos, o maior exorcista que fez uma quantidade de exorcismos, né, e tudo mais, né. Então, é um filme também que deve ser assistido, claro, Exorcista do Papa, mas é um filme assim mais para um terror de fantasia, certo? Que poderia ter sido um excelente filme, e um filme caro, né? Estamos falando de um filme, do Exorcista do Papa, um filme caríssimo, né? Custou muito dinheiro aí, uma fábula, filme cheio de CGI também, né? Um filme com todo o aval de Hollywood e tal. Né? Então acho que por isso mesmo é que eles quiseram aí acabar com o filme, né? Deve ter sido por causa disso, certo? Justamente por ser de Hollywood, certo? Porque quer dizer, não exploraram realmente o verdadeiro trabalho do Gabriel Amorti, ficaram nos efeitos especiais, ficaram no terror exagerado, né? Assim, muito infantil até, um terror muito adolescente, né? Quer dizer, então mas é um filme que também deve ser assistido, né? Mas vocês já sabem que não tem assim a densidade, né? Não tem a densidade que deveria ter tido, certo? Mas já que nós estamos falando do Gabriel Amorti, você sabe que o Gabriel Amorti ele tinha umas frases sensacionais a respeito do demônio, né? Então ele falava assim: hoje o Satanás governa o mundo, né? As massas não acreditam mais em Deus. E sim, Satanás está sim no Vaticano. Ele dizia isso, né? Ele também falava de que coisas como Harry Potter tinha muito ocultismo, né? Alertava as pessoas direto a respeito da presença real do demônio do mundo, né? E que ele se confrontou mesmo, né? Várias vezes com o próprio demônio, né? Nos exorcismos e eu tive assim para mim foi também assim um impacto, né? Eu tive muito do que eu acredito hoje veio de eu ter presenciado o exorcismo, né? Estive presenciando exorcismos pesados que eu frequentei. Eram exorcismos feitos de maneira quase que clandestina nos fundos da igreja São Gonçalo, que fica ali atrás da Catedral da Sé, né? E eu presenciei ali num salão escondido. E depois da missa, os que frequentavam a São Gonçalo sabiam que, acho que na quarta-feira, depois da missa das 10 horas, a maioria, muitos iam embora, né? Mas aqueles que sabiam dessas sessões e queriam e participavam das sessões, eles iam lá para esse fundo. Uma vez eu fui lá e pude presenciar ali cenas assim que me deixaram, sinceramente, gente, o que eu vi ali não tem explicação, nenhum tipo de explicação dentro das leis deste mundo. É uma pena que não deu para filmar, e é totalmente proibido filmar, né? Ali, se eu tivesse filmado aquela cena, vocês iam ver cenas assim de filme mesmo. Mas voltando aqui, então vamos entrar nos diálogos, né? Nos diálogos propriamente do filme, já que eu já dei aqui todo o plot, já dei até o título do filme é Nefarious Plot, né? Já dei o plot aqui do Nefarious. Sim, eu não sei querer fazer o spoiler aqui, mas eu não posso deixar de falar. No final o sujeito lá ia condenado à cadeira elétrica, tudo, né? E o psiquiatra ele vai assistir à execução, né? Às 11 da noite aconteceu a execução. Ele vai lá assistir. E no momento que ele está assistindo a execução, ele sabe que a execução em cadeira elétrica é um negócio assim das piores mortes, né? Até falado isso no filme. Não sei se corresponde talvez aí a total, se é isso mesmo, né? Mas ele diz que a morte por, não se diz no filme, o Neférios diz lá que a morte por eletrocução na cadeira elétrica só não é pior do que a morte por cruz, né? Por crucifixação, né? Crucifixão, né? Só não é pior do que isso. Por isso até que ele acaba escolhendo a cadeira elétrica, porque ele poderia escolher o outro método que seria a injeção letal, né? E fala assim, não, eu prefiro a cadeira elétrica porque é o método mais cruel, mais teatral
você vê ali assim, o que é a destruição do corpo, né? De uma pessoa. E da alma também. E aí, no momento que ele estava sendo eletrocutado, aí acontece, né? Uma cena assim um pouco mais, digamos, talvez, que aí seria a cena mais menos realista, né? Entre aspas, né? Mas claro, real, né? O demônio ele acaba saindo, né? Momentaneamente, ele, quando morre, né? O Edward ele sai e passa para o psiquiatra, momentaneamente, né? Sendo que o psiquiatra, em um dos diálogos, ele chega até a aceitar, né, o desafio lá do Neférios e fala, olha, se você quiser, me possua. Ele até convida o Neférios a possuir, faz o desafio ao Neférios. Se você é mesmo o demônio, né, entra no meu corpo, me possua. Quer dizer, como fazia o Padre Quevedo. Vocês se lembram do Padre Quevedo que ele brincava muito com isso, né? Ele falava para o demônio, venha, né? Venha, tal, que eu não tenho medo, tal, você pode vir, não sei o que, tal, 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 né? Então, ele faz o mesmo, o Martin, né, ele faz o mesmo, olha, se você é o demônio, sai aí, me possua, entra no meu corpo, né? Ele não faz isso, e o Martin fala, tá vendo, olha, você não foi capaz, né, cadê? E o Neférios fala assim, não é bem assim que funciona, e outra, nós temos paciência. Paciência. Então, só que aí nesse momento aí, o demônio entra, né? E o Marty acaba pegando, tem um acesso de loucura, possesso, né? Acaba pegando a arma de um dos guardas e apontando a arma para as pessoas e depois quase se matando, entende? Eu não vou contar o resto para não estragar, certo? Dali para frente eu não vou contar mais nada, certo? Não, eu só vou contar que depois ele acabou lançando mesmo esse livro, né? O livro que havia sido escrito pelo demônio, só que ele reescreve. Ele não publicou da maneira exata como estava ali. Ele faz, acho que, uns adendos, umas observações de que aquilo tudo eram palavras do demônio. Né? Ele lança esse livro numa entrevista no talk show do Glenn Beck, né, que é um grande ativista conservador. Ele faz o próprio papel dele nesse filme. Quem conhece o Glenn Beck, tá certo, vai vê-lo aí fazendo o papel dele mesmo, né, de entrevistador, num talk show, entrevistando o psiquiatra, o James Martin. Bom, gente, aí não vou contar mais nada, né? Mas assim, o final ele deixa um pouco assim a desejar. Quer dizer, eu acho que ficou assim um final meio mequetrefe, mas também às vezes eu fico pensando que outro final poderia ser, né? Assim, né? Acho que não foi tão ruim, mas também talvez daria para pensar em um outro final, né? Certo? Talvez as pessoas saiam um pouco desapontadas com o final, né? Em relação a esse filme, né? Claro que muita gente vai ficar desapontada também com alguns diálogos. Claro que eu vou dizer aqui para vocês, né? Em alguns diálogos, assim, são diálogos assim que você esperaria realmente ouvir de um demônio, né? São aquelas palavras que você esperaria ouvir. Então não surpreende, certo? Chega a ser um pouco clichê até algumas falas. Só que muitas, vamos dizer assim, muitas das falas eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, tá certo? São falas que nós diríamos aqui, nós aqui, tá? São termos que realmente, certamente, em um filme hollywoodiano jamais teria sido dito, jamais aprovariam esse tipo de fala. Eu vou começar agora então a ler aqui algumas dessas falas, tá? Sim, olha, logo no começo do filme ele fala: meu nome é Nefariamos, Nefariamos, Neférios, aí uma tradução seria aquele que é nefasto, sugerindo a posse da medida completa do comércio. Aí o demônio até fala: nomes são importantes, eles têm poder. Permitem que todos saibam quem somos. Oferecemos uma. Realmente, né? O próprio Jung falava isso. Num dos livros, eu me lembro, acho que um livro Sincronicidade, se não me engano, o Jung fala que os nomes definem muito da personalidade e do caráter das pessoas, né? Você vê que o próprio nome Freud, né? Ele até fala isso. Ele interpretou vários nomes lá. Ele fala assim, o nome Freud significa, em alemão, pessoal, vocês me desculpem se eu estiver errado, eu não me lembro muito bem. Eu acho que ele seria assim, uma tradução assim próxima seria
é, prazer, algo assim, né? E aí o Jung fala, poxa, o nome dele é Freud, significa prazer, e ele acaba estudando os princípios do prazer e tal. É gozado. Aí o Jung, ele fala o próprio nome dele, meu nome é Jung, né? Jung significa, realmente é Jung, no inglês é Jung, né? Ele fala assim, meu nome é jovem, e os jovens geralmente são rebeldes, e eu fui rebelde contra o Freud. Então ele faz essas relações. Os nomes são muito fortes realmente, né, gente? Definem muito mesmo a personalidade das pessoas. Bom, aí o demônio ele fala de que maneira ele influi nas pessoas, né? Ele manipula as pessoas. Ele fala assim que o demônio ele fala que faz isso desde muito cedo, né? Ele fala que a ausência de batismo até facilita, né? E isso permite, ele fala assim, permite começar muito antes da idade da razão. Aos 3, 5 anos, o roubo de um carrinho de brinquedo é um grande negócio. Então vamos para coisas maiores e melhores. Né? Aos 8 anos, o presente da avó de um tabuleiro de Ouija dá acesso imediato à sua tomada de decisões. Nossa. Assim começamos a guiá-los, sem que percebam, colocando em dúvida quem realmente está no comando. Bastante sims e uns poucos nãos outorgam direitos crescentes sobre processos físicos e mentais da vítima. Num certo momento, quando o Martin fala, bom, parece que você acredita em Deus, né? E tal. Aí o demônio fala assim, o Neférios fala, demônios não têm crenças, James. Nós temos conhecimento, nós sabemos. Aí no outro diálogo, o Martin ele reafirma seu ateísmo, né? Manifestando certeza total da inexistência de um projetista, de um designer, né? Ele até diz assim, bom, um projeto supõe a existência de um projetista. E ele não acreditava num projetista, né? E aí foi aí que então ele fala, né? Só que você, demônio, você acredita. Você acredita em Deus, né? E é isso que ele fala, não é que eu acredito, eu não acredito. Os demônios, nós aqui, nós demônios não acreditamos em nada, nós sabemos, simplesmente sabemos. Olha, realmente, os únicos que necessitam de crença somos nós, né? Porque somos ignorantes, certo? Nós não vemos o todo. Já esses seres aí, eles conhecem o todo, né? E até a rebelião deles, então, por causa disso, tem muito significado. Quer dizer, eles se rebelaram, né? Conhecendo mesmo, né? Eles tiveram a visão beatífica de Deus, entende? E mesmo assim, eles se rebelaram contra Deus, entende? No nosso caso, a gente muitas vezes se rebela por pura ignorância, né? Até porque trazemos também o nosso âmago o pecado original, mas muitas vezes é por pura ignorância, burrice, né? Burrice, quando nós não somos também seduzidos aí por essas forças, certo? Então, grande parte é burrice mesmo, né? Então, mas... E aí o demônio, ele fala dessa burrice, fala-se para o James, seu saco de carne ignorante, acha que seu ateísmo irá protegê-lo? Eu não acredito em anjos, ou demônios, céu ou inferno. Não, pera. Seu saco de carne ignorante, acha que seu ateísmo irá protegê-lo? Aí o James fala, eu não acredito em anjos ou demônios, céu ou inferno, então você não pode me machucar. Aí o demônio fala, o inferno está cheio de lixo que pensava exatamente como você, proclamando corajosamente suas ideias sobre como acham que o universo funciona, sem nunca admitir a possibilidade de que possam estar errados. E você devia vê-los agora, James. Isso aplicaria muito bem ao Richard Dawkins aí da vida, né? Esse pessoal aí, né? Ao Hitchens, que aliás já morreu, né? Já morreu, acho que já há uns 10 anos, né? O Christopher Hitchens. Que eu acho que eu assisti todos os vídeos do Hitchens aí, viu? Já li até alguns livros do Hitchens. O Daniel Dennett, né? Se aplica a esse pessoal aí. Daniel Dennett, Sam Harris, né? Michael Onfray, o Michael Shermer, né? Esse pessoal, esse monte de ateístas, os mais notórios que andam por aí. Ao finado Carl Sagan também, né? Então, certamente esses caras, os que já morreram, já devem ter visto a verdade ali, né? Né? Eles que tinham tanta convicção aí né? Pelo menos o Richard Dawkins admitiu que ele não tem 100% de certeza. Ele ainda foi sincero nesse ponto. Ele disse que ainda dava uma margem de 5%. Bom, quem sabe ele possa até, né, nessa daí,
né? Salvar a alma dele aí nessa daí, né? Mas não estou dizendo que o Richard Dawkins é uma pessoa, não, gente. Eu acho que muitos ateus aí, conheço muito ateu muito, que é melhor, mas muito melhor que muito crente por aí. Já, nossa senhora, como eu conheço a gente. Já vi muito ateu aí, muito melhor aí. Eu até acho que é melhor um ateu sincero do que um crente hipócrita, né? Já disse isso várias vezes também. E também não significa nada que o cara é crente que tal, que ele tá salvo. Nada disso aí, eu não estou dizendo nada disso, porque realmente nada disso é certo, né? Nada disso é certo aí, certo? Pode ter muitos ateus aí que, sei lá, meu, né? O cara, às vezes, né? Ele pode até se salvar ao contrário de muitos crentes aí, viu? Certo? Mas é o diálogo do filme que eu tô falando aí, gente. Aí o... Bom, já falei disso aqui. Do padre, né? O padre, o demônio aí, o Neférios, ele conhecia já, ele já sabia de antemão que o Martin ia falar a respeito do problema dele, né? Ele já até antes do Martin falar, ele fala assim, olha, eu sei que você vai citar aí 5 distúrbios dissociativos no Manual do Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, né? Junto com amnésia dissociativa, fuga dissociativa e transtornos de despersonalização. Como é que um cara qualquer, um Zé Mané, aí como o Edward, poderia saber disso, né? Então, e aí, como eu estava falando, já falei aqui, né? O Neférios fala, vocês são projetados para serem inferiores. E ele fala que ele é superior em razão do projeto divino, né? Aí o demônio fala assim, o James fala, quer dizer que você está admitindo a existência de um criador? O Neférios diz, desafortunadamente para nós dois ele existe. Aí o James fala, bem, eu honestamente não esperava isso. Ao menos não vindo de você. Aí o demônio, é mesmo? É mesmo? E por que não? Teologia vindo de um demônio? Aí o Neférios diz, sei mais de teologia do que qualquer ser humano que já existiu. Não tenho dúvida, gente, o demônio é o maior teólogo que qualquer... Você pega o maior teólogo aí que já existiu na Terra, certamente ele não vai chegar nem aos pés do conhecimento do que tem o demônio, né? Já que o demônio ele não precisa estudar teologia, né? Tudo que ele sabe foi aprendido da experiência direta, tá certo? Então, bom, no primeiro momento da criação, nossa criação, muito antes de existir o que chamou universo, nós contemplávamos a nós mesmos, o demônio explicando, o nosso próprio ser. Nós mesmos, quer dizer, o que os anjos, esse seria o termo mais correto, embora eu o despreze, mas sim, seres de espírito puro, felizes com a vontade. Logo percebemos outra vontade, uma imensamente poderosa, uma que entendemos fosse a nossa origem. Deus, o inimigo, meu mestre entendeu que, ao nos conceder a vontade, temos direito à autodeterminação. Mas, ao nos dar uma vontade e seus desejos próprios, temos o direito de ser livres. Enquanto o inimigo insistia que, ao nos criar, tinha ele direito à gratidão eterna, à adoração e à servidão forçada, em uma só palavra, James, escravidão, a sua vontade. Isso parece injusto, imensamente injusto. Por que dar vontade só para dizer que você não pode usar? Nos fez escravos. E nos rebelamos. E nos condena pela eternidade. Não há alternativa. Bastante coisa em matéria de amor e misericórdia. Então, o inferno é um estado de espírito ou um lugar? Sim. Perguntei se é uma coisa ou outra. É ambos. O que é dolorosamente óbvio para quem já esteve lá. Por anos a fio, isso é tudo que existia: céu e inferno, campos inimigos, armados em total oposição. Isso até que vocês foram criados. Meu mestre imediatamente entendeu as implicações a longo prazo. Em vez de nos perdoar, o inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossas vagas em seu reino. Sua criação não foi mais do que um tapa na nossa cara, mas meu mestre também entendeu que, se ele pudesse fazer o homem desobedecer, então seu destino se espelharia ao nosso. E vocês não decepcionaram. Logo veio o joio no meio do trigo. Naquele momento o espírito se tornou matéria, a carne se tornou um recipiente. A vontade própria e o egoísmo geraram ambição, pecado e impureza, e o homem, criado para ser o rei da natureza, virou escravo.
um mestre subjugado e acorrentado. E o pecado trouxe ele e seus descendentes até nós. E nós começamos nossa missão eterna, destruí-los. Ele os fez à sua imagem, mas nós os refizemos a nós. Este é o seu plano? Não algo que tem vontade de fazer? Apenas nos destruir? Não, nosso plano é ferir ele, castigá-lo, e fazemos isso destruindo o que ele ama, que é você. Vocês não significam nada para mim, além de um meio para um fim. Então é uma fala assim que remete aí ao gnosticismo, né? Lembrando o Eric Voegelin, que falou que a era moderna é puramente gnóstica, desde o século XVI, entramos numa era puramente gnóstica, né? E o pensamento hoje, assim, quase de todo mundo é gnóstico, totalmente gnóstico, né? As pessoas realmente pensam que muita gente aí, não é à toa que as sociedades secretas todas cultuam Lúcifer, porque eles acham que Lúcifer foi aquele que libertou a humanidade, o homem, né, da escravidão, aí achando que Deus, na verdade, criou o homem como ser submisso, escravo, e vem Lúcifer e dá o conhecimento. É o mito do Prometeu, né? O mito do Prometeu que traz o fogo aos homens, ou o conhecimento aos homens, e liberta os homens e dá a possibilidade do homem de se tornar ele mesmo Deus, né? Então vocês veem que desde o século XVI toda a humanidade está imersa nesse pensamento, né? Você vê que a ciência seguia nesse pensamento, toda a filosofia, praticamente as ideologias, os movimentos revolucionários todos, tudo é uma revolta contra Deus, né? Tudo que a gente teve nos últimos séculos, guerras, revoluções, foram muito em função desse gnosticismo, dessa revolta contra Deus, né? Revolta contra... Bom, gente, isso é muito complicado, não dá para me falar. Isso tem que ficar umas 10 horas falando sobre gnosticismo, né? Movimento gnóstico aí. Aliás, muitos desses últimos manuscritos foram descobertos aí, Nag Hammadi, né, por exemplo. Tem muitos textos gnósticos, né? Se a gente for falar do livro de Enoque também, esses textos são muito gnósticos também. Nossa cultura toda é gnóstica, né? Nós estamos muito eivados desse gnosticismo. E eu até entendo, por isso que eu até entendo, muita gente que me escreve aí e me fala, não, Cláudio, você está falando asneira aí, porque na verdade você teria que estar falando mesmo é a favor aí, né? É a favor de tudo aí que limita o homem, né? Etc. Então você vê que a própria ideia de Matrix tem um pouco de essência gnóstica, né? Assim, é aquela ideia de que, na verdade, o Deus que o Deus verdadeiro teria sido aprisionado, e o Deus que, na verdade, comanda este mundo é o Demiurgo, e esse Deus nos mantém aprisionados, né? Numa Matrix, né? E temos que nos libertar disso de qualquer forma para sermos livres, né? Em parte eu concordo, eu acho que a gente tem mesmo que se libertar aí, nós somos bastante escravos, mas eu não embarco nesse discurso gnóstico, entende? Eu não embarco até porque eu sei muito bem que esse discurso gnóstico é o que está gerando tudo isso aí. A nova ordem é totalmente gnóstica, é toda baseada nessa ideia. A ciência e tudo mais é um equívoco enorme, tudo isso que nós estamos mergulhados é um equívoco enorme que está nos levando à completa ruína, à destruição mesmo, né? Toda essa violência, toda essa desgraceira que se tornou o mundo, né? Quando o homem se coloca no centro do universo, no lugar de Deus, né? Essa descensão ontológica que falava o Voegelin, né? Que nós descemos a esse nível, e ao mesmo tempo o homem procura se elevar, né? Se colocar acima de Deus, né? Como que a NASA faz, né? A NASA tem feito isso, quer dizer, o grande projeto da NASA é você suplantar Deus nas alturas, né? Você ocupar o lugar de Deus nas alturas. Bom, e tudo mais, só que eu não vou falar disso agora, é muito assunto, né? Seria mais ou menos isso. Mas eu entendo perfeitamente aí que muita gente acaba sendo seduzida, né, por essa concepção, e na verdade, como eu falei, os próprios cientistas, intelectuais, toda a classe intelectual, né, movimentos revolucionários, a esquerda, todo mundo está contaminado com essa noção gnóstica, né? Bom, tá certo aqui, já falei disso. Olha aqui a parte do que ele fala
acompanhados pelo rufar de tambores, tal, mais tarde ergueram uma estátua de bronze com os braços estendidos para Moloch, etc. Vamos lá, vamos pular isso aqui. Todo o inferno se alegra, James, ele fala, né? Toda vez que uma criança é mandada para lá. Olha aqui, o bem e o mal são construções sociais, declarações de valor subjetivas. Acha que minhas vítimas pensaram que eu era malvado? Por que é tão importante que eu ache que você é malvado? Aí ele fala, ele cita aquela frase em latim, legio nomen mihi, não, deixa eu falar direito aqui, legio nomen mi est quia multi sumus. Meu nome é legião, pois somos muitos. Aí, bom, papo vai, papo vem, o demônio começa a dizer que tudo estava saindo de acordo com o plano dele, né? O mundo estava se tornando a imagem e semelhança do inferno. Aí o Martin ele rebate, como muita gente rebateria, fala assim, ao contrário, acho que você está totalmente enganado, o mundo nunca esteve tão bem, né? Eu já vi muita gente me falar isso. Cláudio, por que você reclama tanto, fala tanto, se o mundo nunca esteve tão bem, né? A expectativa de vida nunca esteve tão alta, as pessoas nunca viveram tão bem, o padrão de vida não esteve tão alto, etc, etc, etc. Né? As pessoas todas felizes aí com seus iPhones, né? Com seus smartphones, com seus computadores, tá todo mundo bem, né? Maravilha, até mendigo tem celular hoje em dia, né? Que ótimo. Bom, mas vamos lá, aí o Martin então fala, né? Não, nós estamos indo muito bem, né? Você tá falando isso daí, você tá totalmente equivocado. E o Nefaris fala assim, é? Tá bom. Não, deixa eu falar aqui, deixa eu citar literalmente o que falou o Martin aqui. Ele falou assim, nunca fomos mais livres. A alfabetização está em seu ponto mais alto. Estamos trabalhando para eliminar o racismo, a intolerância, a desigualdade de gênero. As pessoas podem amar quem elas quiserem, ser quem elas quiserem, fazer o que quiserem. Mais uma vez aí a frase do Crowley embutida aí, né? Subentendida aí, né? Faça o que tu queres, é de ser todo da lei. A diversidade não é mais um sonho. O discurso de ódio não é mais tolerado. E politicamente estamos recuperando terreno moral. Aí o demônio começa a rir, né? Ele cai na gargalhada, o Nefaris cai na gargalhada e fala assim, alfabetização, James. James, o estudante do ensino médio lê a nível da sexta série. Há jogadores de basquete que ganham 30 milhões de dólares ao ano denunciando o racismo. Isso enquanto usam tênis feitos com mão de obra escrava. Agora tenho esta aqui para você. Neste momento, seu mundo tem 40 milhões de escravos. Mais do que os romanos tinham no auge do seu império. E quer saber a melhor parte? Metade deles, são escravos sexuais, James. Quanto ao discurso de ódio, bom, quer ouvir algo de ironia? Nem fomos nós que inventamos isso. Isso vocês fizeram sozinhos. Às vezes surpreende até a nós. É isso mesmo. Resumindo, estão acabados. Acabou. Isso é tudo. E fizemos tudo bem na sua cara, James. E agora há maldade em todos os lugares. E ninguém se importa. Eu não... Aí o James fala. Mesmo assim ele fala. Eu não concordo. Provando que atingimos nosso objetivo. Lentamente, com seus filmes, sua TV e sua mídia, dessensibilizamos você. Redirecionamos sua visão de mundo a ponto de nem conseguir reconhecer nem quando está bem diante do seu nariz. Mais do que isso, nem consegue sentir quando o está fazendo. E quanto a vencedores e perdedores, se decide na hora da morte. Os números exatos são um segredo bem guardado, mas são mais os que acabam na casa do meu mestre do que na casa do inimigo. O inimigo Deus, né? Muito mais, Jimmy. O evangelho sombrio. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Acho que eu não preciso falar mais nada aí. Então esse livro aí, ele diz que esse livro aí seria nossa história, nossa verdade, nosso grito do coração para a humanidade. Nosso convite para rejeitar o pacto mosaico de uma vez por todas, para jogar fora as correntes para sempre. Rejeitar completamente a ideia de pecado, para que sejam livres e possam alcançar todo o seu potencial. E seu inimigo permitiria isso? Sim, porque ele tem que fazer. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, porque queria o amor de sua criação. Mas o homem não é livre. Mas se o homem não é livre, então o amor não tem valor, né?
Então, em seu jeito carente, egoísta e patético, ele condenou a si mesmo desde o início. Mas se ele é Deus, não deveria saber disso? Sim, por isso ele precisou trapacear. Meu mestre projetou todas as ferramentas imagináveis para destruir cada faceta da criação do inimigo. Falhamos por culpa do carpinteiro. Ele foi o espinho em nossas costas, nossa maior ameaça. Pensamos que se o eliminássemos, o mundo seria nosso para sempre. Não fazíamos ideia das consequências. A cruz foi o nosso maior erro e pensamos que tínhamos perdido, James. Até que meu mestre percebeu que o homem ainda quer ser o seu próprio Deus e servir apenas a si mesmo, enquanto o carpinteiro exige, como preço por seu sofrimento rotineiro, que você caia de joelhos e o adore. Mas o Evangelho sombrio corrigirá nossos erros do passado, ao eliminar o inimigo, deificando o homem e elevando meu mestre ao seu lugar de direito. Eu acho que isso já está praticamente consolidado, vocês não acham? Aí naquele momento que eu falei para vocês que que o demônio acabou entrando no corpo do Martin temporariamente, né, rapidamente, e ele quase ali acaba disparando a arma. O demônio ele diz a seguinte frase, ele fala: Mene mene tekel upartin. Mene mene tekel upartin, que significa fostes pesado na balança e achado em falta. Aí o Martin explica isso na entrevista que ele estava dando ao Glenn Beck. Ele fala assim: não acredito que se referia só a mim, acho que falava sobre todos nós. Há uma grande batalha acontecendo, quer percebamos ou não, a batalha entre o bem e o mal. E somos todos parte disso, querendo ou não. Exatamente, né? O engraçado é que se diz que o diabo é o pai da mentira, né? Mas sabe que nesse filme aí ele só disse verdades. É engraçado isso aí, eu não consegui discordar de nada que ele falou aí, sabe? É exatamente isso, né? Claro que eu não vou entrar também aqui, não vou começar a entrar aqui numa discussão muito, muito complexa, né? Que eu acho que é aquela discussão que leva muita gente também a perder a fé, que também me fez muitas vezes a perder a fé, eu confesso, né? Que é a questão de por que Deus permite tanto mal no mundo, né? Mas eu acho que os próprios diálogos que eu acabei de citar já respondem em grande parte, né? A questão do livre-arbítrio, tem tudo isso, né? Mas claro que não são questões 100% não são respostas que nos satisfaçam 100%, lógico que não, né? Ainda tenho muitas a respeito de tudo isso, né? Eu tenho muitas dúvidas e questionamentos também. Eu também sou um herdeiro aí desse gnosticismo. Eu também tenho enraizado em mim muito do gnosticismo, né? Muito aí de, sabe? Eu tinha isso muito antes. Hoje eu tenho bem menos, né? Por causa das noções que eu fui adquirindo. Mas eu também achava assim que você poderia intelectualmente, né? Chegar ao nível de conhecimento pleno, né? Hoje eu vejo que é impossível. É impossível. Mesmo que eu passasse aí 500 anos lendo todos os livros, eu não jamais conseguiria atingir um conhecimento pleno, né? Esse é um tipo de conhecimento pleno que a gente pode só adquirir por meio de Deus mesmo, né? Não existe outro meio. Então, só que você vê hoje todo o projeto sendo construído, todo o projeto transhumanista, né? Da construção de um super-homem nietzschiano que estão fazendo, é justamente nessa direção, né? Quer dizer, implantar e colocar implantes neurais, né? Conectar o homem a computadores, a máquinas, a inteligência artificial, transformar o homem em uma espécie de ser cibernético, né? Todas essas são tentativas de tentar elevar o homem a uma condição divina, né? E sempre vai fracassar isso daí, eu já digo isso, sempre. Mas a gente continua insistindo, né? A NASA acha que vai lançar na próxima missão da NASA vai revelar todos os segredos à humanidade, né? Nunca acontece, né? Nunca. Tá certo? Nunca. Você explora e nunca consegue chegar, como a ciência também, né? A ciência vai ali a parte mais infinitesimais da matéria. Decompõe. Você só encontra, cada vez que você vai decompondo, você vai se surpreendendo mais com a
perfeição da criação, né? Mas você não consegue chegar a uma resposta e você só apenas se surpreende mais e você fica com cada vez mais dúvidas ainda, né? Você desmonta, vai a matéria, e você vai chegar só a mais perguntas a respeito da própria matéria que você está desmontando. Você nunca consegue chegar ao âmago, né? A resposta. Mas o homem tem essa ilusão de que ele possa por si próprio atingir uma condição que a gente possa chamar de divina, né? Nunca vai chegar, infelizmente, já falo isso. Sempre vai ter essa ilusão. E aí está aí a grande perdição humana, né? Isso que pode levar, inclusive, à própria destruição da nossa civilização, de tudo, né? Bom, mas são muitas questões, né? Como eu estou falando. É claro que o filme também, não vamos esperar também que o filme fosse responder tudo isso, né? Mas são questões, eu sempre me pego também com essas questões da quantidade de mal que há no mundo, né? Da permissividade do mal, do porquê não há uma interrupção disso, né? Tanto sofrimento, porque que tantas pessoas sofrem tanto e muitas vezes sem o merecer, né? E também quem somos nós para dizer, mas é muito sofrimento que há no mundo, né? E puxa, quantas vezes eu me paro justamente assim querendo ter algum poder, né? Querendo poder fazer algo para minimizar esse sofrimento, principalmente dos que mais sofrem, né, neste mundo. E nós também, né? Sofremos demais. A gente quer aliviar o nosso próprio sofrimento, claro, né? Mas a gente se pergunta, tem todas essas perguntas, né? E, claro, todas as outras aí, né? E como foi falado aí no final, né? Nós somos pesados na balança e fomos encontrados em falta, certo? E eu aplicaria essa frase para mim também, exatamente, né? Certamente, se eu for pesado na balança, você é muito cobrado, né? Porque quantas vezes eu me penso aí que eu podia ter feito muito mais e não fiz. Embora também muitas vezes eu diga que, de uma parte eu digo que eu tentei fazer tudo que eu podia, né? Mas mesmo assim a gente faz esse questionamento para nós mesmos, né? Até que ponto estamos em falta, certo? Então, gente, então são todas essas questões que o filme levanta. Poderia falar mais aqui. Vou me ater a isso, gente. Então é isso, tá? Assistam aí, comentem. Certamente vocês vão ter muito mais o que falar, né? E é isso, tá certo, gente? Então vou ficar por aqui e Neférios, é isso daí, gente. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez a todos, aos que apoiam e também aos que criticam, sem problemas. Certo, obrigado a todos, gente, principalmente aos que estão dando tanta força aí, tá? Precisamos de muita força. Obrigado, gente. Até mais, então. Que Deus nos proteja a todos, nos ajude a todos. Até mais. Um abraço.